E a Universidade da Catalunha, na Espanha, divulgou um relatório sobre o rompimento da barragem da Vale em janeiro de 2019 na cidade de Brumadinho. Olha, segundo o estudo que foi divulgado pelo Ministério Público Federal, a tragédia ela aconteceu por conta de uma liquefação, que fez com que sedimentos sólidos se comportassem como líquidos e sobrecarregassem a barragem. A liquefação ela teria sido provocada por uma perfuração feita pela própria mineradora e ela foi considerada também o principal gatilho para o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. E claro, esse assunto ele repercutiu bastante na capital mineira e sobre esse assunto eu quero chamar agora a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Olha, infelizmente esse fato, ele é um fato que parece não ter fim, né? Eu queria saber como é que foi aí a repercussão em BH após essa notícia. Laura, uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Olha, o resultado desse relatório dessa Universidade Espanhola era muito aguardado pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, que estão ainda fazendo as análises para tentar identificar exatamente o que provocou o rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho. Então, esse estudo foi encomendado para a Universidade Politécnica da Catalunha, que fica na Espanha. Por que essa instituição foi escolhida? Porque o Ministério Público Federal e a Polícia Federal queriam que fosse uma instituição que fosse completamente isenta, que não tivesse nenhum tipo de conflito de interesses, nenhum tipo de relacionamento com a Vale e, claro, uma universidade que tivesse expertise nesse tipo de tema. Então, essa instituição foi contratada pela PF e pelo Ministério Público e foi paga pela Vale como uma forma de reparação, inclusive, por conta do rompimento da barragem. Então, esse dinheiro veio da Vale, mas a contratação foi por meio da PF e do Ministério Público. E aí, então, para iniciar essas análises, que já duraram, inclusive, bastante tempo, né? Tem um bom tempo que a universidade está debruçada sobre vários dados relacionados a essa barragem lá de Brumadinho, mais de 40 anos de dados dessa barragem, para aí criar um modelo computacional dentro do computador, um modelo matemático capaz de reproduzir tudo o que aconteceu com essa barragem ao longo de mais de 40 anos e tentar recriar todo esse cenário e entender de onde veio essa liquefação, como você falou, Elias. É um fenômeno em que um material que é originalmente sólido vai se transformar e se comportar como um material líquido e aí então gerar esse vazamento de rejeitos de minério, que é o que a gente viu acontecer, destruindo lá um território enorme ali em Brumadinho, né? E matando 272 pessoas. E aí, então, essa universidade verificou que foi uma perfuração em específico que foi capaz, então, de gerar esse rompimento, de gerar a liquefação e provocar o rompimento posteriormente. Mas a universidade pontuou ali, destacou em vários pontos do relatório, que não foi somente essa perfuração sozinha, não. A barragem já tinha outros problemas, ela já era mal drenada. Eu, inclusive, ressaltei essa parte aqui, vou ler exatamente para vocês como que está escrito nesse relatório. A maioria dos rejeitos da barragem eram fofos, saturados e mal drenados e, portanto, altamente suscetíveis à liquefação. Então, o relatório aponta que essa liquefação já estava possível, já poderia acontecer em outras situações que não fosse por essa perfuração, porque a segurança da barragem já era instável. Isso está nesse relatório que foi enviado, então, pela Universidade Espanhola, essa universidade que foi responsável por fazer essa análise. E tem outras partes da investigação da Polícia Federal que já indicavam que a segurança da barragem já era baixa, né? Inclusive, tem informações que estão num livro chamado Brumadinho, a Engenharia de um Crime, um livro publicado por 2 jornalistas daqui de Belo Horizonte, que traz todos os detalhes sobre as investigações da Polícia Federal nesse caso. E nesse livro traz lá a informação de que em 2017, uma consultoria já havia alertado a Vale sobre o fato de que essa barragem era instável. Mas esse livro traz relatos de que pessoas da Vale, profissionais da Vale, tentaram argumentar, trazer informações de que a barragem era sim segura. E aí, então, essa perfuração, inclusive, que gerou a liquefação, por que a Vale estava perfurando essa estrutura, né? Estava perfurando a barragem?
exatamente para colocar drenos, né, retirar a grande quantidade de água que tinha ali dentro da barragem, e também para colocar piezômetros, que são uma espécie de termômetro da pressão da barragem. E inclusive a liquefação é provocada pelo aumento da poropressão, pelo aumento da pressão dentro da barragem, nos rejeitos de minério. Então a Vale já estava num processo de tentar criar barreiras, né, tentar medir a segurança dessa barragem, aumentar essa segurança por meio de todos esses recursos que eu citei, os medidores de pressão, os drenos para retirar a água, todos esses trabalhos estavam sendo realizados lá no local. E aí então, depois de uma perfuração em específico, que foi o gatilho para provocar tudo isso. A Vale, claro, se posicionou sobre esse relatório que foi emitido, aliás, que foi divulgado pelo Ministério Público Federal. Eu trago aqui essa nota, a resposta da empresa. A Vale disse que vem colaborando com as autoridades nas investigações e que aguarda a conclusão do inquérito para a devida manifestação nos autos dentro do processo. A empresa ainda afirmou que sempre norteou as atividades por premissas de segurança e que nunca se evidenciou nenhum cenário de risco iminente. Esse é o posicionamento da Vale. A Tufsud, que é aquela consultoria que foi responsável por garantir que a barragem era sim segura, apesar de que há várias evidências de que na verdade não era, a Tufsud disse que não vai se manifestar até o momento sobre esse relatório que foi emitido pela Universidade da Espanha. Então é essa a situação, Elias, por aqui. Dessas 272 vítimas, 9 ainda não foram encontradas. A gente tem pessoas, então, até hoje, famílias esperando para poder velar os seus entes queridos que morreram nessa tragédia tão terrível lá em Brumadinho. Elias. Ô, Laura, sempre é muito triste, né? Mas a sensação que eu tenho com esse relatório e com esse fato é que tentaram fazer o seguinte: vamos demolir um prédio no centro de Belo Horizonte e não vamos avisar a ninguém. Né? Vamos ver o que vai dar, vamos contar com a sorte. Sorte essa que infelizmente terminou com esse número enorme de vítimas. É uma tragédia a nível não somente nacional como mundial, porque tudo que foi visto ali, aquelas cenas absurdas e assustadoras, né, da barragem se rompendo, matando dezenas, centenas de vidas, certamente vai ficar para a história da humanidade. Laura, olha, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.